Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Você que está chegando aqui pela primeira vez ou você que já é frequente no nosso canal, eu quero dizer para você, Deus marcou esse encontro para nós. Ele marcou esse dia, essa hora, e Ele está aqui conosco para trazer uma palavra, edificar a nossa vida, elevar o nosso espírito e nos aproximar cada vez mais dele. Nosso intuito aqui, o nosso objetivo é orar a palavra de Deus, ou seja, alinhar a nossa oração aos princípios, aos valores e às promessas que Deus tem em sua palavra disponíveis para cada um de nós. Por isso, receba do favor de Deus nesse dia, receba da palavra de Deus e vamos caminhar junto nesse tempo aqui, que eu creio que vai ser uma bênção. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui, de compartilhamento da palavra e oração. Te convido a estar comigo até o final do vídeo, quando teremos o nosso momento de oração e também te convido a ler comigo a palavra. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, leia comigo, senão essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para você conferir sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. João 1,15. João dá testemunho dele. Ele exclama: "Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça." Graça sobre graça. O que significa essa expressão graça sobre graça? A graça de Deus é o favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. Todo ser humano, todo aquele que está sobre a face da terra, creia ele em Deus ou não, e seja uma pessoa que imagina ou não a existência de Deus, seja uma pessoa que critica Deus, uma pessoa que blasfema contra Deus, seja qualquer ser humano que está sobre a terra, ele está debaixo da graça comum de Deus. Todos estamos, porque Deus ele sustenta a sua criação. Deus dá o sol, Deus dá a chuva sobre todos que estão sobre a terra. Estamos todos no mesmo lugar e vivemos as consequências de tudo que está sobre a terra e, por isso, a graça de Deus nos mantém vivos. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nos mantém sobre essa terra aqui e estamos vivos, podendo falar, comunicar essas verdades do Evangelho. Ou seja, a graça comum alcança todo mundo. Você não precisa de fé para experimentar da graça comum de Deus. Mas a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, ela é manifesta a todo aquele que o recebe como Senhor. Por isso o texto fala que recebemos da plenitude de Cristo graça sobre graça. E o que significa essa graça salvadora em Cristo Jesus? Qual a diferença dessa graça? Ela é uma graça que nos coloca em Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Jesus, ele vem, Deus habita entre nós, paga um alto preço na cruz do Calvário para que nós pudéssemos receber perdão pelos nossos pecados. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o favor, a bênção de Deus, nós não merecíamos sequer falar com Deus, nós não tínhamos esse poder. O homem, por mais que ele criasse religiões, ritos, sacrifícios ou qualquer tipo de atividade religiosa, ele jamais poderia alcançar a Deus se Deus não viesse ao encontro do homem. E essa é a grande diferença da fé cristã para as outras expressões de religião que existem no mundo. Porque as religiões, de um modo geral, elas fazem sacrifícios, rituais, pagam promessas, fazem todo tipo de penitência no intuito de se achegar a Deus e receber por causa daquilo o favor de Deus. A fé cristã, ela vai na direção contrária de tudo isso, porque é o Deus que nos criou
e que vem ao nosso encontro. Por isso Jesus é o Emanuel, é Deus conosco, é Deus que vem ao nosso encontro. Nós só podemos acessar a Deus porque Ele veio ao nosso encontro. E isso é a graça sobre graça. A graça manifesta em Cristo Jesus, ela nos relaciona de novo com Deus. O homem havia perdido o relacionamento com Deus por causa do pecado. Lá no Jardim do Éden, o homem pecou e entrou debaixo de condenação. E tudo que existe na natureza entrou debaixo do mesmo juízo. A natureza, tudo que existe entrou debaixo desse juízo por causa do pecado. E Jesus vem e restaura, restabelece o relacionamento do homem com Deus. Essa foi a principal e mais importante missão que Jesus veio fazer. Ele veio cumprir esse ato de cruz para nos demonstrar o amor de Deus. Por quê? Porque Deus deseja se relacionar com o homem na condição de um pai para com seus filhos. Deus, ele estabeleceu os seus meios para que isso acontecesse. Deus não podia fazer diferente, porque Deus entregou tudo nas mãos do homem e o homem perdeu por causa do pecado. Então era necessário que tudo fosse tomado de volta. E Deus não podia simplesmente chegar e pegar aquilo que ele já tinha entregado nas mãos do homem e o homem perdeu. Não, era necessário que um preço fosse pago, um preço alto de sangue que Jesus pagou no Calvário. Então, o que o Senhor nos oferece hoje, sendo graça sobre graça, é esse relacionamento com Ele. Tudo que Deus fez foi estabelecer uma maneira de que nós pudéssemos estar com Ele novamente. Deus te ama de uma forma tão especial, Deus te ama de uma forma tão grandiosa e maravilhosa, que Ele quer estar com você por toda a eternidade. E as pessoas às vezes não conseguem entender isso, porque nós aprendemos de uma forma muito religiosa que deveríamos fazer por merecer as coisas, deveríamos fazer por merecer o perdão de Deus, devíamos pagar pelos pecados, devíamos sofrer por consequências terríveis para que talvez Deus pudesse nos perdoar. Mas isso não é graça de Deus, isso é religião, isso é sacrifício humano. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para um relacionamento movido e sustentado pela sua graça salvadora. Então, o que Deus oferece para mim e para você hoje, em Cristo Jesus, é perdão, reconciliação. Mais do que perdão e reconciliação, relacionamento. Mais do que relacionamento, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele deseja habitar em você. Hoje, você pode viver essa experiência, entregando o seu coração a Cristo. Todo aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador, Deus deu o poder de que eles sejam feitos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, porque aqui é o selo final, é o que determina toda a nossa eternidade. Nesse momento em que você se entrega a Cristo, com entendimento do que significa isso, o Espírito de Deus sela, ele vem habitar em você e você nunca mais perderá esse lugar. Uma vez que o Senhor nos faz filhos, não existe ex-filho de Deus. Todos nós, uma vez filhos, sempre seremos filhos de Deus. Deus não tem uma lista de ex-filhos e Deus não tem uma lista de filhos. É uma lista só que existe, não existem duas, não existe uma lista que se apaga e se reescreve. Não, Deus escreveu uma lista só, se é que eu posso usar essa expressão. A Bíblia fala, né, sobre o livro da vida, onde estão ali o nome daqueles que herdaram a salvação. E por herdar a salvação, ela não é um ato do nosso merecimento, mas é um ato da graça de Deus em nosso favor. Por isso que o texto que nós lemos diz: recebemos da plenitude do Senhor graça sobre graça. Então hoje você recebe graça. Graça é o quê? É o favor que eu não mereço, mas é muito mais do que isso. É a graça de Deus, é o poder de Deus que nos mantém ligados a Ele. A graça de Deus é que nos mantém livres de toda condenação. A graça de Deus é que nos dá poder para vencer toda situação de pecado que nos afastaria de Deus.
A graça de Deus é que nos reconcilia de volta com Ele, porque esse é o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E um dia o homem saiu desse lugar de plenitude de relacionamento com Deus. Vai haver um momento ao longo da nossa existência em que o Senhor Jesus, ele voltará. Vai haver um momento em que Deus vai estar conosco para sempre. E tudo que existe no tempo presente deixará de ser. Nós vamos vivenciar uma outra realidade, vamos vivenciar um outro lugar, vamos estar com Deus numa plenitude, no lugar onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lamentações. O que vai existir lá é a plenitude da presença e do favor de Deus. E tudo começa hoje, tudo começa agora, porque esse é o tempo que nós temos para nos tomar essa decisão, para nos decidirmos acerca disso. Hoje, esse é o dia dessa decisão que Deus apresenta para nós. A graça sobre graça. Todos estamos debaixo da graça comum, mas existe uma graça sobre graça, que é esse lugar de perdão, de reconciliação, de estarmos definitivamente com o Senhor e termos a nossa natureza transformada, de termos a nossa alma restaurada e de termos, num momento específico da nossa existência, o nosso próprio corpo transformado. Vai haver o dia que isso vai acontecer, mas hoje é o momento da decisão. Nós decidimos a partir daquilo que o Senhor nos apresenta. A graça, por ser graça, ela não pode ser obrigada, ela não pode ser uma imposição, mas é uma liberdade do convencimento que nós temos pelo Espírito Santo em receber essa graça. E se hoje você recebe, é porque Deus já havia te escolhido. E hoje você entende a mensagem, e hoje você se entrega, e hoje você experimenta graça sobre graça. Graça sobre graça. E essa mesma graça que vai permitir você ter acesso ao Pai, de orar, de falar, de ter as suas orações respondidas, de ter as bênçãos providas, de receber favor diário, constante de Deus, porque haverá uma conexão direta com o trono da graça de Deus. Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor que nos alcançou. Obrigado por cada pessoa que nesse dia está reconhecendo essas verdades e se entregando ao seu senhorio. Que o Senhor possa sustentar e manter cada uma dessas pessoas junto a Ti. Sustenta a fé, sustenta a salvação, sustenta, Pai, o caminhar dessa pessoa sobre a terra. Limpa ela, Senhor, de todo mal. Limpa ela, Pai, de todo pecado, de toda consequência de pecado. Limpa ela, Senhor, de tudo aquilo que o mal e o pecado implantaram na vida dessa pessoa, mas que hoje ela seja limpa, que ela se sinta limpa, que ela se sinta purificada, que ela se sinta num lugar diferente de existência e que a fé dela venha ser transformada de uma fé natural para uma fé sobrenatural, daquela que se relaciona diariamente com o Senhor. Deus, muito obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro e não nos deixou perdidos nessa terra. Obrigado porque o Senhor manifestou para nós graça sobre graça. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Louvado seja o teu nome. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu testemunho, conte para mim como foi esse momento dessa palavra para você hoje. Conte para mim se você entregou a sua vida a Cristo. Eu quero saber, eu quero entender, quero orar por você, quero, liberar mais e mais palavras sobre a sua vida para que você cresça espiritualmente. E não deixe de compartilhar essa mensagem. Existe alguém que precisa receber essa palavra e você é esse canal especial de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.